pessoal, tudo bem? Professora Carla aqui. Nesse videozinho eu só vou fazer alguns exemplos de procedimentos com um exercício que a gente já usou para poder fazer estrutura de controle. A gente usou esse aqui para fazer o escolha. Aí eu vou aproveitar esse exemplo que já foi feito e vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar procedimentos com eles, tanto procedimentos com os parâmetros como procedimentos sem parâmetros, tá? Então, só para lembrar para vocês aqui, esse exercíciozinho aqui, ele fazia uma espécie de cálculo, né, de quanto tempo que a pessoa pode levar para formar, né? E aí a gente tinha que receber o período da pessoa que ela está, faria uma espécie de cálculo do tempo mínimo que ela pode levar para formar. E aí, através desse período, né, mostrava, e obviamente aqui eu tenho vários outros casos que eu posso colocar, não cheguei a completá-lo, ele não tem todos os casos aqui de todos os períodos, mas eu fiz aqui de exemplo para vocês. Mesmo assim, mesmo sem estar totalmente completo, né, eu pedi para vocês completarem em casa, a gente já pode utilizá-lo para poder fazer um exemplo de procedimentos. O primeiro que eu vou fazer aqui é um exemplo muito simples de usar o procedimento de cabeçalho para poder fazer, toda vez que eu quiser mostrar o cabeçalho, eu mostro essa mensagem aqui chamando o procedimento. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode transformá-lo em um procedimento sem parâmetros. Então, eu posso vir aqui, no vídeo que eu passei para vocês, ele usava os procedimentos antes do var, depois do var, na verdade, e aqui eu prefiro usar antes do var, tá? E aqui eu gosto de marcar direitinho que a partir de agora que a gente vai trabalhar com procedimentos, essa parte aqui que fica fora de um procedimento é o que a gente chama de procedimento principal. Quando a gente for programar em Java, a gente vai ter isso aqui, procedimento principal, que vai chamar main. Main em inglês é principal. Então todos os programas, linguagens de programação, elas geralmente têm o main, que é a parte principal de onde todo o programa começa. Então eu gosto de marcar direitinho onde é que eu estou com o procedimento principal. Então a parte daqui de baixo, tudo é procedimento principal. E depois eu posso trabalhar também com outros procedimentos. Então, vou separar aqui, ó, nesse algoritmo eu vou separar agora os outros procedimentos aqui antes do procedimento principal. Inclusive a parte do var que eu deixo só para o procedimento principal. Então aqui eu já vou criar um procedimento. Aí vamos usar mais ou menos essa mesma forma aqui, né? Aí eu coloco aqui agora um procedimento que imprime um cabeçalho. Cabeçalho de saída, né, pessoal? Não é o cabeçalho que a gente usa de comentários aqui. Na saída. E aí, eu consigo aqui, através desse procedimento, toda vez que eu quiser chamar o cabeçalho, que pode ser várias vezes, principalmente se a gente usa o limpa-tela, né? A gente pode começar a usar aqui nesse programinha, ele está mais simplesinho, não usa ainda, mas a gente pode começar a usar. Aí eu crio aqui um procedimento, vou chamar ele de cabecalho, abre e fecha parênteses, ele não tem parâmetro, então por enquanto. Eu já posso colocar aqui fim procedimento. Se eu quisesse, esse procedimento também poderia ter suas variáveis locais, né? Vocês já viram lá no videozinho sobre escopo de variáveis. Então, esse procedimento poderia ter suas próprias variáveis, mas ele não vai ter nenhuma variável por enquanto, então eu vou criar o início, que é só a parte do procedimento de execução desse procedimento, né? E vou colar o que eu tenho que fazer, que é o cabeçalho de saída. Pronto, né? Vou até chamar ele aqui, ó, de versão 3. E aí onde eu quero criar esse cabeçalho, onde eu quero chamar esse cabeçalho, eu posso simplesmente chamá-lo. Então chama o procedimento que mostra um cabecalho no programa. E aí eu chamo aqui cabecalho, abre e fecha parênteses. E aí depois eu posso fazer assim, ó, mostra o cabeçalho, pede o dado do período, calcula o tempo. E aí antes de mostrar de novo, eu posso limpar a tela e colocar o cabecalho de novo, se eu quiser. Então eu posso, vamos comentar direitinho, né? Então limpa a tela, mostra o cabecalho novamente. Então, vamos ver como é que isso aqui fica. Então, ele está mostrando e depois aqui por enquanto ele está calculando os períodos, né? E não tem todos os períodos aqui ainda. Colocar
demais períodos. E aí continua o programa normal. Vamos ver como é que esse programa vai ser executado agora. A gente está mostrando o meu cabeçalho lá normal, né? Então eu vou colocar aqui quarto período, e aí ele coloca a quantidade de tempo que falta, né? Vocês podem perceber que ele limpou a tela e mostrou novamente o cabeçalho, né? Então, ao invés de colar o cabeçalho várias vezes, eu posso simplesmente chamar esse procedimento cabeçalho. Isso vai ser muito útil, principalmente quando a gente usa a estrutura de repetição, né? Que a gente coloca lá o cabeçalho para aparecer várias vezes e tal. Então, o procedimento ajuda muito isso, para a gente não precisar repetir código que a gente repetiria em outras situações, né? Vamos ver agora um procedimento com parâmetro. Nesse mesmo programinha aqui, ó. Então, a gente já tem o procedimento cabeçalho, né? Então eu vou colocar aqui depois do procedimento cabeçalho, eu vou criar de novo essa marcação assim, para ficar mais bonitinho o programa, mais organizado, né? Sempre muito bom pensar nas boas práticas de programação. Então esse aqui é um procedimento que mostra período e tempo mínimo. Então, só uma marcação. Eu posso colocar a entrada, processamento e saída também nos procedimentos, tá? Se eu quiser. Até a verdade, até melhor colocar também, né? Procedimento mostra tempo mínimo. E aí eu vou ter o período, que é inteiro, e o tempo, que é real. Esses parâmetros aqui, eles não são exatamente os mesmos que está lá. Inclusive, eu posso até colocar nomes diferentes nesses períodos aqui, nesses parâmetros, né? Isso é uma coisa que a gente chama de parâmetros formais e parâmetros reais. Os reais são os que realmente são chamados na chamada do meu procedimento. Os formais são aqueles que ocupam, formalizam dentro do procedimento, né, aquele cálculo que for necessário junto com aquele, dentro daquele procedimento, daquele subprograma, né? Na verdade, a gente está aprendendo sobre subprogramas. Então, subprogramas podem ser procedimentos e funções. Nesse momento, a gente está vendo só procedimentos, que são geralmente usados para mostrar alguma coisa na tela, né? Podem ser usados para fazer cálculos também, não tem problema. Mas, no geral, a gente usa os cálculos para funções, que a gente vai ver nos próximos vídeos, tá? Então, eu poderia colocar aqui, vamos colocar semestre para modificar, de período, e tempo eu vou chamar de TM, de tempo mínimo, tá? Só para mostrar para vocês que esses aqui são os parâmetros formais. O que são parâmetros formais? São os parâmetros que são utilizados dentro do procedimento. Então, dentro do procedimento, eu tenho esses parâmetros semestre e TM. Na hora que eu vou chamar essa função com os meus parâmetros, eu vou chamar com os parâmetros que a gente chama de real. São aqueles que realmente são passados com os seus valores ou as referências, né? A gente pode passar por uma referência também, como a gente viu no vídeo. Parâmetros reais são aqueles que são utilizados na chamada do meu procedimento ou da minha função, tá? E aí vocês podem ver que eu posso transferir toda essa escolha aqui para dentro de um procedimento também, que ele vai fazer essa amostragem e eu posso passar o período e o tempo como parâmetros para esse procedimento. Aqui eu estou utilizando dentro do procedimento os parâmetros formais, que são os parâmetros que realmente vão ser utilizados dentro do procedimento para marcar o que é para fazer com esse valor, se é para somar, se é para fazer algum cálculo, se é para mostrar na tela. Então esses são os parâmetros formais. Os parâmetros formais são esses aqui, os que eu uso bem aqui na primeira linha do meu procedimento. E aí eu vou utilizar aqui dentro do meu procedimento, vou utilizar justamente esses parâmetros para poder marcar esse local. Então, se vai passar semestre TM, aqui dentro vai ser semestre TM, não vai ter período e tempo aqui dentro. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer que aquela escolha todo seja passado para esse procedimento. Então, lá no meu procedimento principal, a ideia é que ele sempre fique mais enxuto, né? Que eu consiga ver esse procedimento e eu vou chamar esse procedimento e no procedimento principal eu enxugo os comandos que tiverem nele e sempre fico chamando procedimentos, subprogramas, né? Que pode ser procedimentos ou funções. Até esse momento a gente está vendo só procedimentos. Então, nesse momento aqui, a gente vai fazer exercício só de procedimentos, sem parâmetros e com parâmetros, tá? Então, aqui, olha só o que eu posso fazer. Eu posso enxugar o meu procedimento principal depois que eu faço essa leitura do período e essa cálculo do tempo, eu posso simplesmente mudar tudo isso daqui, ó, jogar isso aqui tudo. Eu vou copiar toda escolha. E aqui nesse local, eu vou chamar o procedimento. Então, mostro o cabeçalho, chama o procedimento que mostra
o período e o tempo mínimo. Para mostrar para vocês que eu posso ter estrutura de controles dentro dos procedimentos também, não preciso só colocar escrevas, etc e tal, tá? Então aqui vai ser mostra, tempo mínimo, e aí aqui ó, os parâmetros reais, o que eu estou passando? O período e o tempo. Então o que importa aqui? Não importa se o meu, se na hora de chamar eu chamo com período e tempo, e lá em cima eu estou com semestre e TM. O que importa é que a lista dos tipos, a ordem dos tipos seja a mesma. Então, primeiro tem que passar um inteiro, aqui eu coloquei período, né? Período. Eu preciso colocar um inteiro e depois um real. Eu não posso inverter essa ordem também, real inteiro. Eu preciso mandar um inteiro e depois um real. O nome que eu vou colocar nesses parâmetros, na chamada e nos parâmetros, na definição do procedimento, porque quando a gente escreve o procedimento, a gente está escrevendo a definição dele. Aqui é a chamada do meu procedimento, tá? Então, quando eu coloco essa chamada, eu chamo com os parâmetros reais, aqueles que realmente contêm o valor que vai ser passado para os parâmetros formais. E aqui, ó, no mostra tempo mínimo, meu procedimento aqui, eu vou colocar os parâmetros formais, que são os que vão ser realmente utilizados dentro do meu procedimento. Esses são os formais, tá? Então, aqui dentro eu posso jogar, vou colocar aqui a orientação correta, 1, 2, 3, eu posso jogar toda aquela escolha que eu joguei antes. Então, ele vai, só que aqui ele não tem período e ele não tem tempo. Dentro desse procedimento, o que eu tenho, os parâmetros formais são semestre, e aí eu vou ter que modificar aqui, e TM, então eu vou ter que modificar aqui também. Porque aí, aqui dentro, eu tenho que usar os parâmetros formais, são aqueles que, dentro da definição do meu procedimento, que é quando eu defino o que ele faz, eu estou escolhendo esses parâmetros formais para serem utilizados, semestre e TM. Não importa que lá fora foi chamado como período e tempo, como eu já falei com você, desde que o tipo seja mesmo, primeiro é inteiro, segundo é real, vai funcionar, tá? Então vamos mudar aqui tudo, ó. Vamos ver como é que está aqui, ó. Aí eu tenho o fim escolha e depois tem o fim procedimento. Então esse aqui é um procedimento que eu estou utilizando passagem de parâmetros por valor e utilizando parâmetros formais aqui com nomes diferentes dos parâmetros reais, os que são chamados aqui embaixo, ó. Aqui na chamada eu estou fazendo período e tempo. Esses são os meus parâmetros reais. Desde que eles tenham o mesmo tipo, inteiro e real, não tem problema. Os parâmetros reais, os parâmetros formais têm o mesmo tipo, então tudo certo. Aqui não é vírgula, tá? Aqui é ponto e vírgula. Então tá. Aí agora eu posso mostrar aqui, vou executar. Então, terceiro período, ele mostra a mensagem, terceiro período, falta mínimo 4 anos para se formar. Então, esses aqui foram dois exemplos de procedimentos para vocês. Um procedimento mais simplesinho, que é um procedimento de cabeçalho, vocês podem ter um procedimento de cabeçalho em todos os programas que vocês tiverem, tá? Que são que imprime esse cabeçalho, daí vocês podem, na hora de repetir esse cabeçalho, só mostrar, só chamar a função cabeçalho. E aqui eu fiz um outro mais complexo. Na verdade, é só passando a passagem de parâmetros, é a única coisa que vocês não conheciam, né? Mas no resto, eu só copiei o escolha para dentro do meu procedimento, só para mostrar para vocês que eu posso fazer isso, eu posso trabalhar com estrutura de controle dentro dos procedimentos também. Aqui ficou na indentação incorreta, né? Geralmente a gente usa o cálculo, a gente vai usar o função, porque a função ela é para retornar valores e a gente vai ver nos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Então, só organizando aqui, aí vocês podem terminar, se vocês já não tiverem terminado, e fazer esse programinha. Agora vocês olham aqui vocês podem ver que o programa procedimento principal, né, a gente também pode chamar de programa principal, que é aqui fora, que é o que, de onde tudo parte, ele ficou bem enxuto, né? Mostra tempo mínimo, tá bom, pessoal? Então, vou parar por aqui, depois a gente faz outros exemplos nos nossos encontros em outros videozinhos, tá bom? Até mais!